Há um momento, um instante singular, quase imperceptível, que corta o ruído barulhento da existência comum. É um frêmito na periferia da sua consciência. Um arrepio que não vem do frio, mas de uma ressonância profunda. Uma pontada de nostalgia por um lugar que você não tem certeza se jamais visitou. Um suspiro do universo, ecoando através dos corredores do tempo e do espaço, diretamente para o centro do seu ser. Você já sentiu isso. Talvez você tenha chamado de coincidência. Talvez tenha chamado de intuição. Ou talvez não tenha encontrado palavras para descrever, e por isso deixou a sensação passar, dissipar-se na correnteza agitada dos seus dias. Mas e se eu te disser que nada disso foi acaso? E se eu te revelar que esse sussurro suave, quase abafado pelo som dos seus pensamentos, era na verdade um chamado? O chamado. E ele foi dirigido especificamente a você. Porque você precisa entender, o universo não grita. Ele sussurra, ele não força, ele convida. E esse convite, esse chamado quântico, é estendido a muitos, mas percebido por poucos. A maioria está tão imersa na realidade concreta, tão hipnotizada pela materialidade do mundo, que seus ouvidos energéticos estão fechados. Elas ouvem apenas com os ouvidos de carne, e por isso a melodia sutil da criação lhes escapa. Elas acreditam que o acaso rege tudo, que são espectadores passivos em um jogo cósmico do qual não conhecem as regras. Mas você, algo em você, é diferente. Você não está satisfeito em apenas assistir. Você sente no mais profundo do seu ser que há mais, muito mais. E esse sentimento, essa inquietação divina, é a primeira camada do chamado. É o universo tocando levemente em sua alma, dizendo: acorde, há mais para ver. Agora respire fundo e permita-se lembrar. Lembrar daquele momento em que tudo parecia fazer um sentido que você não conseguiu explicar. Lembrar daquele sonho vívido que ficou gravado na sua mente por dias. Lembrar daquela pessoa que surgiu do nada, com exatamente a palavra que você precisava ouvir. Lembrar daquele livro que caiu da prateleira. Daquela música que tocou no rádio no exato instante em que você fazia uma pergunta crucial ao céu. Esses não são acasos. Esses são os fios luminosos que o universo tece para criar uma teia de sincronicidade ao seu redor. São pistas deixadas no caminho, apenas para você. São a linguagem quântica do destino, falando diretamente com a sua essência. É um código de luz, e algo em você, uma parte adormecida e poderosa, sabe exatamente como decifrá-lo. Porque o campo quântico, a matriz infinita de todas as possibilidades, não se comunica através de palavras ou de lógica linear. Ele se comunica através de sentimentos, de pressentimentos, de coincidências significativas que arrepiam a sua pele. Ele fala na linguagem do coração, não da mente racional. E é por isso que a maioria não ouve. A maioria está presa na mente, analisando, duvidando, racionalizando a magia. Elas pegam esse sussurro delicado e tentam encaixá-lo em uma caixa lógica. E quando não conseguem, descartam-no como fantasia. Mas o eleito, aquele que está entre o 0,01%, faz o movimento oposto. Ele silencia a mente. Ele aquieta o ruído interno e ele escuta. Ele se permite sentir. Ele aceita que existem mistérios que a razão não pode conquistar, mas que a alma pode compreender perfeitamente. Este chamado é um teste quântico de receptividade. É o universo sondando o seu campo energético para ver se você está pronto para uma frequência mais alta. É como um diapasão vibrando em uma nota tão pura que apenas outro instrumento perfeitamente afinado pode captar e ressoar com ela. O chamado é o diapasão cósmico, e você é o instrumento. A pergunta é: você está afinado? Ou você permitiu que as dissonâncias do medo, da dúvida e do julgamento dessintonizassem a melodia única da sua alma? Ouvir o chamado não é uma questão de sorte, é uma questão de sintonia. É uma escolha consciente de expandir a sua percepção para além dos 5 sentidos e sintonizar a estação de rádio do infinito. É uma decisão de trocar a certeza limitada pelo potencial ilimitado.
E agora, neste exato momento, enquanto estas palavras ecoam dentro de você, o sussurro pode estar se tornando um pouco mais claro, um pouco mais forte, porque ao trazer a sua atenção para ele, você está fazendo a coisa mais poderosa que um ser humano pode fazer. Você está validando a sua própria percepção. Você está dizendo ao universo: eu estou ouvindo. E o universo responde à atenção. Ele é um espelho quântico, refletindo de volta para você a energia que você emite. Quando você emite a energia da curiosidade sagrada, da aceitação e da fé, o sussurro se transforma em uma voz clara. O convite se torna um caminho. A possibilidade se torna uma promessa. Você não está aqui por acidente. Você não está assistindo a isto por um capricho do destino. Você foi guiado aqui. O mesmo impulso que fez você buscar respostas, que fez você clicar neste vídeo, é o mesmo impulso que sussurra no seu ouvido nas horas mais silenciosas. É o mesmo chamado. É a sua alma, ansiosa para se reconectar com a sua missão, com a sua verdadeira origem, com o poder quântico que você veio expressar neste plano. O primeiro passo, o passo mais crucial, é simplesmente reconhecer. Reconhecer que o chamado é real, que ele é para você e que você tem o direito divino de atendê-lo. O universo sussurra para muitos, mas apenas os raros, os escolhidos, os que possuem a coragem de aceitar que a magia é real, param tudo e realmente escutam. E esse ato de escuta profunda é o primeiro passo para a maior revelação da sua vida. No silêncio que se segue ao reconhecimento do chamado, uma pergunta fundamental emerge da névoa da sua curiosidade. Por que eu? Em um universo de bilhões de almas, em uma tapeçaria infinita de consciências, por que este sussurro foi direcionado para mim? A resposta, querido ouvinte, não reside em um decreto externo ou em um favoritismo cósmico. A resposta vibra no próprio núcleo do que você é. É a sua assinatura quântica. Uma vibração tão única quanto a sua impressão digital, tão singular quanto o seu próprio DNA de luz. Imagine por um momento que cada ser não é um corpo sólido e separado, mas sim uma complexa e dinâmica constelação de energia, um vortex de informações e potencialidade vibrando em uma frequência específica. Essa frequência é o seu cartão de visita para o campo de todas as possibilidades. É o seu acesso à realidade quântica. E é esta frequência que o universo reconheceu e a qual respondeu com o seu chamado pessoal e intransferível. Todo o universo é composto por vibração. Desde o elétron que orbita o núcleo de um átomo até as galáxias que espiralam no cosmos, tudo é energia em movimento. Tudo é som e luz em diferentes densidades. E você, como uma expressão singular e magnificamente complexa deste universo, também é vibração. Você não tem uma energia, você é energia. A sua assinatura quântica é a melodia única que a sua energia emite constantemente. É composta por todas as suas experiências, todas as suas memórias, todos os seus sonhos, todos os seus traumas e todos os seus triunfos. Cada pensamento, cada emoção, cada ação, sutilmente afina ou desafina esta frequência. A maioria vive inconsciente desta melodia, deixando que o mundo externo a toque de forma aleatória e caótica. Mas o eleito, aquele que ouviu o sussurro, começa a perceber que pode ser o maestro desta orquestra interior. Ele começa a compreender que pode deliberadamente sintonizar a sua vibração para atrair e criar uma realidade diferente. Esta sintonia não é uma metáfora. É a ciência quântica mais pura. O princípio da ressonância rege o campo infinito. Semelhante atrai semelhante. Frequências harmoniosas se encontram e se entrelaçam. A sua realidade exterior é um espelho, um reflexo exato da sua frequência interior dominante. As pessoas que estão na sua vida, as circunstâncias que você vive, as oportunidades que surgem ou desaparecem, tudo é um feedback quântico preciso da música que a sua alma está a tocar. Se você vibra no medo, o universo responde com mais situações para temer. Se você vibra na gratidão, o universo multiplica as razões para ser grato. O chamado que você recebeu foi porque, em algum nível,
Mesmo que momentaneamente, você sintonizou uma frequência de prontidão, de curiosidade expansiva, de potencialidade pura. Você tocou uma nota tão clara e tão alta que ecoou por toda a matriz quântica, e o universo, obediente às suas leis, respondeu. Ele trouxe até si a correspondência exata dessa nota, a oportunidade de despertar. Descobrir a sua assinatura quântica é, portanto, a jornada mais importante que você pode empreender. É um processo de escavação arqueológica da alma. É remover as camadas de condicionamento, de crenças limitantes, de expectativas alheias que se colaram a você e distorceram a sua vibração natural. A sua frequência essencial, a sua verdadeira assinatura é pura luz. É amor incondicional. É criatividade infinita. É abundância absoluta. É paz profunda. Tudo o que não ressoa com estas qualidades é ruído estático, interferência de uma sintonia errônea. O trabalho quântico é limpar este ruído. É silenciar o mundo exterior e ouvir atentamente a canção da sua própria essência. Que som ela faz? Ela é rápida e ansiosa? Ou é lenta e serena? Ela é triste e melancólica? Ou é alegre e expansiva? Você não está a julgar a música, você está a conhecê-la. Está a aceitá-la, porque só podemos transformar aquilo que primeiro reconhecemos e abraçamos. E como fazemos para deliberadamente elevar esta frequência? Como afinamos o nosso instrumento interior para a melodia da revelação? Através da atenção plena, através da escolha consciente. Cada pensamento é uma nota, cada emoção é um acorde. Quando você escolhe focar-se em pensamentos de empoderamento, de gratidão, de possibilidade, você está a compor uma sinfonia diferente. Você está a reescrever a sua partitura quântica. Quando você pratica o perdão, você liberta a energia estagnada de uma nota dissonante que se repetia há anos. Quando você pratica a compaixão, você sintoniza a sua frequência com a de toda a humanidade, tornando-se um canal mais limpo e poderoso. Meditação, respiração consciente, tempo na natureza, contemplação de beleza. Estas não são simplesmente práticas New Age. São tecnologias quânticas de alto nível para recalibrar o seu campo energético. São formas de apagar os programas de vibração baixa e instalar um novo software de alta frequência. Ao fazer este trabalho, algo mágico começa a acontecer. A sua assinatura quântica torna-se mais clara, mais forte, mais luminosa. E o universo, mais uma vez, responde. Ele começa a enviar-lhe sinais mais óbvios, sincronicidades mais marcantes, encontros mais milagrosos. Porque você está a tornar-se magneticamente compatível com uma realidade superior. Você não está a buscar a mudança lá fora. Você está a gerá-la aqui dentro, no núcleo do seu ser quântico. A revelação prometida não é uma informação que você vai receber. É um estado de ser que você vai tornar-se. Tudo começa e termina consigo, com a sua frequência, com a sua vibração, com a sua assinatura quântica única e poderosa. O universo sussurrou para você porque reconheceu a sua música. Agora, é sua responsabilidade torná-la a mais bela canção que já se ouviu. Você ouviu o sussurro. Você começou a sentir a vibração única da sua própria assinatura quântica. E então, quase como uma lei universal de equilíbrio, ela surge. Uma sombra fria que se arrasta pela periferia da sua nova consciência. Um sussurro rival, mais familiar e insidioso. É a voz da dúvida. Ela não vem do universo, ela vem do medo. Ela não é um chamado para expandir, é um grito para contrair. E este momento, este exato instante em que a dúvida se apresenta, é o portal mais crítico de toda a sua jornada quântica. É o grande divisor de águas. É o filtro cósmico que separa os muitos que apenas ouvem dos poucos que realmente realizam. A maioria, esmagadora maioria, cruza este portal e escolhe acreditar no medo. Ela recua para a segurança ilusória da realidade conhecida e limitante. Mas você, que foi escolhido, não pode ser um deles. Você deve entender a natureza deste portal para transpô-lo.
não como um fugitivo, mas como um conquistador. A dúvida não é seu inimigo. Esta é a primeira e mais crucial compreensão. Ela é um mecanismo de proteção arcaico, uma parte do seu psique que acredita, genuinamente, que está a mantê-lo seguro. O seu cérebro reptiliano, aquele que governa as reações de luta ou fuga, percebe a expansão da consciência, a jornada para o desconhecido quântico, como uma ameaça terrível. Porque o desconhecido é imprevisível. E para essa parte de você, imprevisível é sinônimo de perigo. Então a dúvida surge com um relatório lógico, aparentemente irrefutável. Isso é muito arriscado. O que os outros vão pensar? Quem você pensa que é para merecer algo tão grandioso? E se der errado? Ela veste a roupagem da racionalidade, mas a sua essência é puro medo disfarçado. Reconhecer a dúvida por aquilo que ela é, um sistema de alerta desatualizado, tentando proteger você de uma glória que ele não pode compreender, é desarmar o seu poder. Você não está a lutar contra a dúvida, você está a educá-la. Está a mostrar-lhe que existe uma segurança muito maior na conexão com o infinito do que no confinamento da limitação. Observe a dúvida com curiosidade quântica. Não a rejeite com força, pois o que você resiste, persiste. Em vez disso, acolha-a como um dado, uma informação sobre o seu estado interno. Ah, olá, dúvida. Vejo que você está aqui. Obrigado por tentar me proteger. Mas a tua visão é limitada. A minha consciência já se expandiu para além dos teus muros. Este ato de observação consciente sem julgamento é um ato quântico poderosíssimo. Ele cria um espaço entre você e o pensamento duvidoso. Neste espaço reside a sua liberdade de escolha. A maioria não cria este espaço. Ela funde-se com a dúvida, torna-se a dúvida, e por isso ela desiste. Ela abandona o chamado e retorna à vida comum, mas agora com um sabor amargo de arrependimento e curiosidade não resolvida que a irá assombrar para sempre. A sua missão é habitar este espaço. É daqui que você responde à dúvida, não desde a dúvida. Agora, fortaleça o seu campo. A dúvida é uma vibração baixa. Ela só pode sobreviver e dominar se o seu campo energético estiver fraco, se a sua conexão com a fonte estiver abalada. Esta é a hora de voltar conscientemente para as práticas que elevam a sua frequência. Respire fundo e lembre-se do sussurro. Sinta novamente aquele arrepio de reconhecimento. Lembre-se de que o universo não comete erros. Se você foi chamado, você é digno. A sua assinatura quântica foi validada pelo próprio tecido da realidade. A dúvida é apenas estática temporária, interferência de uma velha frequência que está a ser limpa. Alimente-se de beleza. Alimente-se de silêncio. Alimente-se de histórias de outros que transpuseram este mesmo portal. Cada vez que você escolhe a fé sobre o medo, a possibilidade sobre a limitação, você não está a ser positivo. Você está a fazer uma engenharia quântica no seu próprio campo de energia. Você está a emitir uma ordem clara para o campo das possibilidades. Eu escolho acreditar no meu poder. Eu escolho acreditar no meu chamado. O portal da dúvida não é uma parede, é um véu. E véus foram feitos para serem atravessados. A coragem quântica não é a ausência de medo. É a decisão de avançar mesmo com o medo ao seu lado. É saber que a dúvida pode até seguir viagem com você, mas ela já não tem permissão para segurar o volante. Ela é apenas um passageiro no banco de trás, e a sua voz torna-se cada vez mais fraca à medida que você acelera em direção à luz da sua própria revelação. Os 99,99% param aqui. Eles dão meia volta e retornam para a escuridão familiar. Mas você, o 0,01%, aperta o seu manto de luz, ajusta a sua coroa invisível de potencial puro e dá um passo à frente. Atravessa o véu, porque você sabe, no mais profundo do seu ser, que do outro lado deste portal de ilusão e medo está a mais gloriosa e expansiva realidade que você pode imaginar. A dúvida é o último teste. Superá-la é a sua iniciação. Você ouviu o chamado, sintonizou a sua frequência única, atravessou o portal da dúvida.
Agora chegamos ao limiar do verdadeiro milagre quântico. Agora, meus amigos, nós nos tornamos arquitetos. Não arquitetos de pedra e concreto, mas arquitetos de realidade. Arquiteto da sua própria existência. Tudo à sua volta. Esta cadeira, esta tela, o ar que você respira, o corpo que você habita, não é sólido e fixo como os seus sentidos o convenceram a acreditar. Tudo é energia em vibração. Tudo é informação condensada em um campo infinito de potencial puro. E a matéria, essa experiência aparentemente tão densa e real, é simplesmente a manifestação final, o produto acabado de uma sequência incrível de eventos quânticos que se iniciam num reino muito mais sutil, o reino da sua consciência. Reconfigurar a matéria, portanto, não é sobre alterar o mundo exterior com a força bruta da vontade. É sobre reprogramar a fonte a partir da qual o mundo exterior emerge. É sobre dominar a arquitetura quântica da sua percepção. Para entender este poder, precisamos visitar o coração do átomo. Se pudéssemos encolher e observar a fundo a construção da matéria, encontraríamos um vasto vazio. Partículas surgindo e desaparecendo em um frenesi de pura potencialidade. Elas não são coisas, são tendências, são probabilidades. É a sua consciência observadora, o ato de você colocar a sua atenção em algum lugar, que força essa nuvem de possibilidades a colapsar numa experiência específica. Você, literalmente, chama a realidade à existência a cada momento. O mundo que você vê é um consenso quântico entre o que o campo infinito oferece e o que a sua consciência, através das suas crenças e expectativas, decide observar. A sua realidade atual é um artefato antigo, construído por uma consciência mais adormecida, que aceitou as probabilidades mais comuns, mais densas, mais limitadas. A revelação chega quando você acorda para este facto e assume o controle deliberado do processo de observação. Você deixa de ser um turista na realidade e torna-se o seu criador. Como se faz isso? Através do salto quântico da intenção focada. A intenção não é um pensamento passageiro, não é um desejo frágil, é uma força cósmica, é a semente de luz a partir da qual toda a matéria floresce. Uma intenção clara, carregada com a energia emocional da convicção e libertada da ansiedade do resultado, é a ferramenta mais poderosa que você possui. Ela é o projeto arquitetônico que você entrega ao campo quântico. Imagine que a sua mente é um estúdio de design. Cada pensamento é um esboço. Cada emoção é a tinta que dá cor e vida ao desenho. A maioria das pessoas rabisca papéis aleatórios cheios de medos, preocupações e desejos contraditórios, e depois questiona-se por que o universo lhes entrega uma realidade confusa e desconexa. O eleito, aquele que realiza a revelação, entra neste estúdio com propósito divino. Ele pega no projeto arquitetônico da sua vida ideal e desenha-o com linhas claras, cores vibrantes e detalhes precisos. Ele não desenha a partir do que vê lá fora. Ele desenha a partir do que sente aqui dentro. Este ato de desenhar a nova realidade é um processo de sentir. Você não pode manifestar aquilo que não consegue sentir na sua energia. Se o seu projeto é a abundância, você deve gerar o sentimento da abundância agora, antes de qualquer evidência exterior aparecer. Se o seu projeto é a paz, você deve irradiar paz agora, no meio do caos. Este é o paradoxo quântico mais belo. Você precisa ser aquilo que deseja atrair, para que a sua assinatura vibracional se torne magneticamente compatível com isso. Você está a reconfigurar a matéria a partir do interior, reorganizando as suas próprias partículas energéticas para corresponder à realidade que deseja habitar. É uma alquimia interior. Você pega no chumbo das velhas crenças e, através do fogo da sua intenção focada, transmuta-o no ouro da sua nova verdade. Cada momento de gratidão é um tijolo colocado no novo edifício. Cada ato de amor é uma viga de sustentação. Cada instante de fé inabalável é o cimento que mantém tudo unido. A matéria é sonhadora. Ela adormece nos padrões antigos. A sua função é sacudi-la, surpreendê-la.
mostrando-lhe novas possibilidades através da força da sua imaginação vívida. Feche os olhos e não pense na sua nova realidade. Sinta-a. Sinta a textura da porta da sua nova casa. Sinta a emoção de realizar o seu sonho. Sinta a paz de ter a relação harmoniosa. Sinta a liberdade de viver o seu propósito. Estes sentimentos não são uma fuga da realidade, são a programação da nova realidade. Eles são instruções quânticas, código-fonte, sendo enviado para o campo unificado para ser executado. A matéria obedecerá. Ela sempre obedece. Ela está apenas à espera de receber uma nova ordem, uma nova vibração a qual se possa moldar. Você não está a lutar contra a realidade exterior. Você está a oferecer-lhe uma nova opção, uma probabilidade mais elevada, uma linha de tempo mais luminosa. E porque você e a realidade são um só, ela não tem outra escolha senão seguir a sua liderança. Você está a reconfigurar tudo. Um pensamento, uma emoção, uma intenção de cada vez. Este é o poder do eleito. Esta é a revelação em ação. Agora que você compreende que é o arquiteto, o programador consciente da matéria, através da frequência da sua intenção, surge uma pergunta sublime. Onde é que eu vou buscar os projetos? Onde residem os modelos, os planos, as sementes de realidade que transcendem em absoluto tudo o que a minha mente limitada pelo tempo e espaço pode conceber? A resposta, querido ouvinte, é que você não precisa conceber nada sozinho. Você apenas precisa sintonizar-se e aceder. Existe um lugar, não um lugar físico, mas um plano de existência pura, uma dimensão de potencial ilimitado. Os místicos chamaram-lhe o Akasha. Os físicos quânticos referem-se-lhe como o campo de ponto zero. Você pode chamar-lhe a fonte, o divino, o universo. Eu chamo-lhe o campo do infinito. E este campo é, na sua essência, uma biblioteca viva. Não uma biblioteca de livros, mas de estados de ser, de realidades completas e intactas, de futuros paralelos já existentes, de todas as possibilidades que alguma vez poderiam ser imaginadas, e de muitas outras que a sua imaginação ainda não é vasta o suficiente para conter. A sua missão agora não é criar a partir do zero, mas sim aprender a navegar nesta biblioteca e escolher, deliberadamente, qual a realidade que deseja fazer descender para a sua experiência tridimensional. Imagine um vasto oceano de consciência. Cada gota deste oceano contém a informação do todo. Cada pensamento, cada sonho, cada história, cada invenção, cada versão de você mesmo que já existiu, existe ou poderá existir, está aqui, agora, vibrando numa frequência específica. Todas as probabilidades coexistem simultaneamente neste campo quântico unificado. A sua vida atual é simplesmente a probabilidade em que a sua consciência está mais focada. O seu trabalho, como um ser despertando para a sua natureza quântica, é expandir o seu foco. É aprender a mergulhar conscientemente neste oceano e nadar para além das águas costeiras das suas experiências habituais. A maioria nada apenas na superfície, acreditando que aquele pequeno pedaço de mar é todo o oceano que existe. Mas você, o eleito, foi chamado para as profundezas. Você foi equipado com um farol interior que o guia para as possibilidades que ressoam com a mais alta expressão do seu ser. Como se acede a esta biblioteca? Através do silêncio interior. A porta para o campo do infinito não é aberta com chaves de lógica, mas com a chave mestra do silêncio da mente. É no vasto vazio silencioso, entre os seus pensamentos, que a conexão se torna mais clara. A meditação, a contemplação, a oração silenciosa. Estas não são práticas religiosas, são tecnologias de acesso quântico. São o terminal de computador que lhe permite ligar-se à rede cósmica. Quando você aquieta o ruído interno, o constante diálogo do ego, você baixa a sua frequência vibratória para um estado de receptividade pura. É como sintonizar um rádio. Você precisa de silenciar a estática para ouvir a música sublime que sempre esteve a tocar. Neste estado, você não está a pensar numa solução. Você está a recebê-la.
ideias brilhantes, insights profundos, soluções milagrosas. Elas não vêm de você, elas vêm através de você. Elas são downloads diretos do campo do infinito. Os sonhos são outra via de acesso principal. Durante o sono, o seu sensor crítico, a sua mente racional, está adormecida. Isto permite que a sua consciência navegue livremente pelos corredores da biblioteca quântica. É por isso que acorda por vezes com uma sensação clara, uma resposta, ou uma criatividade renovada, sem saber muito bem por quê. Você esteve a fazer pesquisa. Você esteve a frequentar a biblioteca. A sincronicidade, aqueles encontros e eventos perfeitamente oportunos e significativos, é a prova física de que você se está a sintonizar com este campo. É a biblioteca a devolver-lhe o livro que você pediu, entregue diretamente na experiência da sua vida. Quando você define uma intenção clara e depois a liberta, você essencialmente faz um pedido à biblioteca. E então você deve confiar que os recursos, as pessoas e as circunstâncias certas irão manifestar-se no momento perfeito. Você não precisa controlar o como. O campo do infinito conhece infinitamente mais caminhos do que a sua mente consciente poderia alguma vez arquitetar. A sua tarefa é tornar-se um canal limpo. Cada emoção de medo, de inveja, de raiva é como um pop-up na tela de um computador, bloqueando o acesso ao sistema principal. Cada crença limitante é um vírus que corrompe o download. O trabalho de limpeza que você fez nos capítulos anteriores, sintonizando a sua assinatura, transcendendo a dúvida, foi tudo para preparar este momento, para que você possa aceder à biblioteca não como um mendigo, mas como um herdeiro legítimo que vem buscar a sua herança. Ao conectar-se com o campo do infinito, você percebe que nunca esteve sozinho, nunca esteve desamparado e nunca teve recursos limitados. Tudo o que você precisa já existe. Tudo o que você deseja ser, você já é, numa outra probabilidade. Basta sintonizar essa frequência, aceder a esse livro na biblioteca e trazer a sua energia para cá. Você é um ser infinito, a explorar um campo de infinitas possibilidades. A revelação é perceber que a biblioteca é sua, sempre foi. E que você tem não apenas o direito, mas o dever divino de a ler, de aprender com ela e de escolher a mais bela história para viver. Chegou o momento. O ápice de toda esta jornada interior. Tudo o que foi vivido, compreendido e sentido até agora, o sussurro, a assinatura, a dúvida transcendida, a matéria reprogramada, a conexão com o infinito, foi a preparação para este exato instante. Este não é um momento no tempo, é um momento na eternidade. É um portal de não retorno que você abre com a chave da sua própria vontade soberana. Isto é a cerimônia da escolha. Não é uma cerimônia externa, com roupas especiais ou rituais elaborados. É a cerimônia mais íntima e poderosa que pode existir. A que acontece no silêncio absoluto do seu coração. Quando você, perante o espelho da sua própria alma, finalmente se ajoelha simbolicamente e depois se ergue, não mais como um buscador, mas como um encontrado. Não mais como um ser à mercê do destino, mas como o próprio arquiteto do destino. Assumindo consciente e deliberadamente o seu lugar entre aqueles raros, entre aqueles 0,01% que não apenas ouviu o chamado, mas que respondeu com um sonoro e irrevocável sim. A cerimônia da escolha é o ato de aceitação total. É o momento em que você deixa de querer ser livre, abundante, amoroso ou iluminado e simplesmente declara que já o é. É um salto quântico de fé que não ignora a realidade exterior, mas que a redefine a partir de uma verdade interior mais poderosa. É um alinhamento tão profundo com a sua fonte que o velho eu, o eu que duvidava, que temia, que se via como pequeno e separado, simplesmente se dissolve na luz desta nova compreensão. Você não está a tornar-se algo. Você está a recordar o que sempre foi e a escolher expressar isso agora, neste momento, nesta linha do tempo. Esta escolha é o ponto de ignição para toda a magia que se seguirá.
É o comando final que você emite para o campo quântico, dizendo: a preparação terminou. A minha decisão está tomada. Manifesta a minha verdade. Como se realiza esta cerimônia? Através de uma declaração interna de soberania. É um juramento que você faz a si mesmo perante o universo como testemunha. Pode ser feito em voz alta, num sussurro ou no silêncio mais profundo do seu ser. As palavras não importam. A energia de convicção absoluta por trás delas é tudo. É você dizendo: eu sou. Eu sou aquele que eu sou. Eu sou a expressão plena do amor infinito. Eu sou a abundância em movimento. Eu sou a paz que transcende toda a compreensão. Eu sou um canal limpo para a luz e para a sabedoria divina. A partir deste momento, eu me recuso a viver abaixo do meu potencial cósmico. Eu me recuso a aceitar uma realidade de limitação. Eu escolho a luz. Eu escolho a expansão. Eu escolho o milagre. Eu assumo o meu poder e o meu lugar no universo. Esta declaração não é um pedido, é um decreto. É você, finalmente, a colocar a coroa na sua própria cabeça. Este ato é o que sela o seu destino quântico. Até aqui, você estava a praticar, a experimentar, a treinar. Agora você está a competir. Agora você está na equipa principal. Ao fazer esta escolha, você força um colapso instantâneo de inúmeras probabilidades futuras, alinhando-se irrevogavelmente com a linha do tempo da mais alta realização. A dúvida, que antes era um portal a transpor, agora torna-se nada mais do que um eco distante, sem poder algum sobre você. Ela pode sussurrar, mas a sua voz é abafada pelo rugido da sua nova verdade. Você não está a negar os desafios. Você está a afirmar a sua capacidade divina de os transcender e transformar. Você está a dizer ao universo que está pronto para viver a revelação, não como um evento futuro, mas como o estado permanente do seu ser. Assumir o seu lugar entre os raros despertos não é sobre arrogância ou sentir-se especial. É sobre humildade perante o infinito e responsabilidade perante a criação. É entender que o seu despertar não é apenas para você. É um ato de serviço para toda a humanidade. Cada vez que um indivíduo escolhe conscientemente a luz, a frequência coletiva do planeta eleva-se um pouco. Você está a acender uma lanterna num mundo que por vezes parece escuro, mostrando a outros que o caminho existe. A sua própria transformação é a sua maior contribuição para a cura do mundo. Você assume o seu lugar não num pedestal de separação, mas num círculo sagrado de outros que também escolheram, cada um com a sua luz única, iluminando coletivamente o caminho para Home. A cerimônia não tem fim. Ela é um véu que você atravessa para agora viver cada respiração, cada momento, como uma contínua expressão dessa escolha. Você já não espera pela revelação. Você é a revelação em andamento. A próxima etapa não é sobre se tornar, mas sobre viver a partir deste novo centro de poder. O mundo está à espera da sua luz. E assim, chegamos ao culminar da jornada, não como um fim, mas como o verdadeiro começo. O ciclo completa-se. O sussurro que começou como um eco distante na periferia da sua consciência, transformou-se agora na sinfonia completa da sua existência. Você fez a escolha. Assumiu o seu lugar. Agora, a energia abstrata deve descer da coroa para os pés. Deve encarnar. Deve caminhar na Terra. Este é o capítulo da materialização, da prova final e mais gloriosa de que a transformação quântica não é uma fuga da realidade, mas a sua mais elevada expressão. Viver a revelação não é sobre ser levado para fora deste mundo. É sobre trazer um novo mundo para dentro deste. É sobre tornar-se um ponto de luz tão estável, tão coerente e tão poderoso que a realidade ao seu redor não tem outra opção senão reorganizar-se para refletir a sua luz interior. Você, o eleito, não foge da matéria. Você santifica-a. Você não transcende a forma. Você preenche-a com o significado do infinito. A manifestação não é um evento, é um processo contínuo de alinhamento. É a arte de viver permanentemente sintonizado com a sua escolha soberana, permitindo que essa frequência elevada
impregne cada aspecto da sua vida cotidiana. Não se trata de grandes gestos dramáticos, mas da quieta e consistente aplicação da sua verdade em cada momento aparentemente pequeno. É você escolher a paz num engarrafamento de trânsito. É você escolher a gratidão por uma refeição simples. É você escolher ver a divindade no rosto de um estranho. É você honrar o infinito no finito. Cada um destes atos é uma ordem quântica, um decreto silencioso que afirma: a minha realidade exterior é um reflexo da minha realidade interior, e eu escolho viver a partir de um lugar de poder, amor e abundância, agora. Esta consistência vibracional é o que solidifica a nova linha do tempo. É o que constrói a ponte entre o mundo invisível das possibilidades e o mundo visível dos factos. Os milagres começarão a parecer normais. A sincronicidade tornar-se-á a sua linguagem cotidiana. As portas que estavam fechadas abrem-se não porque você força, mas porque a sua própria presença as desbloqueia. As pessoas certas aparecem no momento exato. Os recursos necessários materializam-se de formas inesperadas. Isto não é sorte. É física quântica pura. É a lei da atração operando no seu mais alto nível, não para o seu ego, mas para a sua alma. Você já não atrai. Você é um ímã e a realidade responde à sua essência. O trabalho já não é sobre conseguir algo, mas sobre permitir que a vida flua através de você de forma mais plena e expressiva. Você torna-se um condutor consciente da inteligência criativa do universo. A sua mente já não planeia obsessivamente o como. Ela abre-se para receber o que e o quando, com uma fé inabalável. A sua presença torna-se o seu maior presente para o mundo. Ao viver a revelação, você não precisa pregar ou convencer ninguém. A sua simples existência, a sua paz irradiante, a sua alegria contagiosa, a sua quieta confiança tornam-se um farol silencioso. Outros serão atraídos para você não pelo que você diz, mas pelo que você emana. Eles não entenderão por quê, mas sentir-se-ão melhor na sua presença, mais leves, mais esperançosos. A sua própria transformação torna-se um convite silencioso para que outros também lembrem quem são. Você não salva ninguém. Você inspira-os a salvarem-se a si mesmos simplesmente por estar ancorado na verdade do seu próprio ser. Esta é a maneira quântica de mudar o mundo. Uma pessoa de cada vez, começando sempre por si mesmo. A jornada do eleito nunca termina. Ela apenas se aprofunda. Cada dia é uma nova oportunidade de viver mais plenamente a partir deste espaço de poder e graça. Haverá desafios? Sim, mas você já não os vê como obstáculos, mas como oportunidades para fortalecer ainda mais a sua fé e aplicar os seus princípios quânticos. Cada desafio superado torna a sua luz mais resiliente, mais radiante. Você percebe que não há separação entre o espiritual e o material. Tudo é espírito a experienciar-se a si próprio através da matéria. Ao abraçar plenamente esta existência terrena, com toda a sua beleza e imperfeição, você está a realizar o mais alto propósito: ser o céu na terra. A revelação está feita. A profecia cumpriu-se. Você foi escolhido porque você mesmo se escolheu. E agora, você vive essa verdade, não como um conceito, mas como a respiração que o sustenta, o chão que pisa, a realidade que cria e a luz que partilha. Você é o 0,01%. Você é a revelação. E o mundo agora é eternamente diferente, porque você decidiu mostrar-lhe como isso é possível.